Boa noite. Pessoal, eu falei que ia fazer um vídeo sobre depressão, ansiedade, fibromialgia, estresse, e eu tô aqui com esse propósito. Eu tenho observado que tem muita gente, como eu nunca vi antes, com depressão. Infelizmente, a depressão, ela nada mais é do que uma falta de defesa emocional. E é isso que eu tenho aprendido até com o coach. Então, o que eu tenho observado? Muitas pessoas fazem ataque, né? Mas poucas pessoas têm emocional para se defender. Estão preparadas emocionalmente para serem atacadas e saberem lidar com aquele ataque. E isso acaba infiltrando, né? Causando mesmo uma mágoa e às vezes algo até pior, e a pessoa fica revivenciando aquilo e gerando uma depressão. A depressão, ela nada mais é do que vivenciar a glória do passado ou então um estresse pós-traumático do passado. Enfim, ela ficar vivenciando episódios passados, né? E a ansiedade é a gente ficar temeroso ou o tempo todo apreensivo com situações futuras, né? Ambos são patologias horríveis que geram sintomas preocupantes e que precisam de tratamento. A depressão, ela tem tipos de depressão, ela tem níveis de depressão, e não é sobre isso que eu vou falar. Eu acho que isso é algo que o médico precisa esclarecer de acordo com cada caso. Mas o que eu venho trazer de mensagem é uma patologia séria, já não é tida como mimimi. Isso daí é justamente porque a maioria, acho que grande parte da população já vivenciou a depressão ou está vivenciando, principalmente depois da pandemia, que muitas pessoas perderam entes queridos. Acho que a gente nunca passou por um episódio desse na vida, né, de isolamento social. O ser humano não foi feito para se isolar. Então, assim, a depressão é algo que a gente precisa tratar em questão de defesa emocional. De você tentar deixar no passado aquilo que pertence ao passado e não trazer para o seu presente, para que aquilo não lhe adoeça. E a ansiedade é o quê? Você trabalhar o seu presente sem ficar com pensamento no futuro, porque isso daí é que vai gerar ansiedade. E da ansiedade pode gerar pânico e outros tipos de patologia. Por quê? No meu caso, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu faço tratamento de depressão por conta de estresse pós-traumático, em razão de todo episódio de assédio que eu já vivenciei e que eu contei para vocês, e sempre em âmbito de trabalho. Foi uma experiência muito traumática na minha vida. Quando eu achei que eu tinha superado, infelizmente, entrei em um outro ambiente de trabalho e sofri discriminação por conta da fibromialgia, e isso daí mexeu, né, me fez ainda revivenciar coisas que eu tinha sofrido de abuso moral, de assédio moral. Então, assim, em decorrência da fibromialgia, em decorrência do tratamento da depressão, eu fiquei licenciada. Então, agora, como é que tá a minha cabecinha? Aí gera um outro fator que eu tô tentando controlar, a ansiedade. Por quê? A gente pensa que não. A gente pensa que a gente dá conta de tudo porque, de fato, a maioria das pessoas que eu conheço que tem fibromialgia são aquelas que abraçaram a família, que abraçaram todos os problemas. Mulheres combativas, mulheres, sabe, proativas, mulheres guerreiras, mulheres que trabalham, mulheres que assumem despesa da casa, que assumem, realmente, carregaram todos os problemas da família. Esse é o perfil, normalmente, das fibromialgicas que eu conheci, tá? Mas tem uma hora que o corpo grita, né? E fora tudo isso, a gente tem as nossas situações pessoais que a gente passa, como a que eu passei, e que gera um fator a ser tratado, né? Então, o que está acontecendo comigo agora? Eu fico pensando, nossa, quando eu voltar ao ambiente de trabalho, eu voltando ao ambiente de trabalho, será que eu vou passar por essa discriminação de novo? Será que a discriminação vai intensificar por eu estar processando? Será que o meu corpo vai suportar aquela carga horária numa determinada posição que eu não aguento mais, né? Porque depois do Covid, que eu adquiri já em exercício do trabalho, meu corpo modificou consideravelmente. Então, tudo isso está passando na minha cabeça, está gerando uma ansiedade. E isso é ruim, isso gera sintomas, isso é uma patologia também. E é algo que eu tenho que pisar no freio. É algo que eu tenho que combater, assim como a depressão, assim como o estresse pós-traumático. E, gente, é algo mais comum do que você possa imaginar. Às vezes você vai fazer uma viagem e você está tão ansioso com aquela viagem que você deixa de curtir aquele momento em família, né? Você tem que se despedir da sua família, mas você está pensando na viagem, você deixa de curtir aquele momento em família porque você está pensando só no futuro, em coisas que às vezes nem vão ocorrer.
Isso é ansiedade. E a ansiedade muitas vezes gera sintomas horríveis. Gera calafrio, pode gerar pânico, em mim gera pânico. Você começa a suar frio, você começa a tremer, você começa a ter arritmia. Então, o que eu tô falando pra vocês é a questão do equilíbrio mental. Da importância da gente viver cada momento no seu momento. Deixar o passado no passado, o futuro no futuro e viver o presente. Não é fácil, eu não consegui ainda, mas eu tenho essa consciência, por isso que eu estou compartilhando com vocês. E eu também tenho a consciência de que eu preciso de ajuda para conseguir isso. Então, eu procuro ajuda não só com terapia, eu assisto muito vídeo de coaching explicando o que agrega em conhecimento para que eu entenda um pouco mais de todos esses processos. Porque, gente, eu nunca vi. É muita gente sofrendo com depressão. E você vê que são tantas pessoas com muito dinheiro, pessoas famosas, e agora você vê que explodiu uma situação nos Estados Unidos, uma situação que envolve muitas pessoas famosas, muita questão de assédio sexual, enfim. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão descobrir e vão saber do que eu tô falando. Mas é isso, é que cada pessoa tem uma história de vida. E se ela tem uma infância marcada, ou se ela tem uma adolescência marcada, graças a Deus minha infância foi ótima, minha adolescência foi ótima. Infelizmente, o meu problema todo foi depois de adulta, não foi em ambiente de trabalho privado, olha que irônico, né? Não foi como autônoma, sendo advogada, foi dentro de órgão público, que era o meu maior sonho. Pra você ver como que é a ironia, né, da vida. Então, e por que gerou o estresse pós-traumático, a depressão? Porque era diariamente, foram 3 anos, quase que ininterrupto, e é muito difícil, gente. Porque até eu entender, né, que a tristeza que eu tinha era depressão, demorou muito. Até eu procurar ajuda e parar com o preconceito de procurar ajuda psiquiátrica, demorou muito, porque eu sempre fui uma criança, uma adolescente saudável, nunca tinha passado um psiquiatra na minha vida, e eu não entendi o que era depressão, porque eu sempre fui uma pessoa feliz, né? Eu sempre fui uma pessoa com muitos amigos. O problema eu sabia que não estava comigo, né? Foram 5 pessoas assediadas pelo mesmo assediador. Então, assim, a questão é que agora eu, Natália, preciso saber lidar com o tempo, deixar o passado no passado, o futuro no futuro e tratar do meu presente para que minha mente, o meu corpo, o meu espírito fique bem. E é essa mensagem que eu compartilho com vocês, de vocês trabalharem o tempo de vocês,